Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia, que hoje está te convidando para uma reflexão sobre as partículas elementares, aquelas partículas que constituem a estrutura da matéria. Mas antes da gente falar desse tema dentro da mecânica quântica, a física moderna, nós vamos falar como esse tema surgiu lá no início da filosofia, lá na Grécia Antiga, porque é lá que tudo se inicia. Então vamos lá. Olha só, quando a filosofia inicia na Grécia Antiga, os filósofos daquela época, que ainda não tinham esse título de filósofos, eram pensadores, eles se propõem a seguinte pergunta: qual é o princípio constitutivo de todas as coisas? Porque eles estão envolvidos por um mundo altamente misterioso e eles querem ter a resposta ou as respostas para tudo aquilo que os envolve. Então eles lançam essa pergunta. Mas essa pergunta, qual é o princípio constitutivo de todas as coisas, logo puxa uma outra pergunta, que é a seguinte: por que existe o ser e não o nada? Portanto, a filosofia daquela época era uma filosofia cosmológica e também uma filosofia ontológica, ou seja, uma filosofia que se preocupava com a constituição do ser. Portanto, a metafísica, que era a disciplina chamada filosofia primeira, que preocupava-se com essas investigações, foi determinada como o tratado central da filosofia. Falar de filosofia lá na Grécia Antiga era sinônimo de falar de metafísica. E assim ela dominou a filosofia durante muito tempo. Até o final da Idade Medieval, a metafísica dominou a filosofia. Bem, nesse período lá da Grécia Antiga, do início da filosofia, os gregos, os filósofos pré-socráticos, eles constituíram escolas, as escolas de filosofia que tinham o intuito de descobrir qual era o princípio constitutivo de todas as coisas. Que escolas foram essas? As escolas jônica, eleática, itálica e atomística. E nessa escola atomística, chegou-se à conclusão de que o princípio constitutivo de todas as coisas era o átomo. O que era o átomo? Do grego, a, sem, e tomo, divisão. Então, átomo significa sem divisão. Então, qual era a conclusão dos atomistas? O princípio constitutivo de todas as coisas é uma partícula sem divisão. O tempo passou, a investigação do átomo saiu da filosofia e passou para a ciência. No século XX, antes um pouco também do século XX, concluiu-se que o átomo não é indivisível como os gregos pensavam que fosse. O modelo atômico atual, como nós já falamos em um vídeo anterior, é o modelo de Bohr. Antes do modelo de Bohr, tivemos aí o átomo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, que é quase igual ao átomo de Bohr, tem poucas diferenças. O Bohr foi aluno do Rutherford, então ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford, e o átomo de Bohr, então, é um modelo atual. Bem, a década de 1970 trouxe aí para nós a grande evolução da física de partículas. Nela aí surgiu o modelo padrão da física de partículas, iniciado precisamente no ano de 1968. Esse modelo padrão da física de partículas, então, traz para nós a estrutura da matéria. Olhando, portanto, esse esquema que está aí na nossa tela, nós temos aí as partículas elementares, um esquema delas. Como são hoje as partículas elementares? Nós temos aí um quadro muito sucinto delas. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, apenas um vídeo. É pouco para a gente falar da questão da estrutura da matéria, das partículas elementares,
nós vamos gastar outros vídeos falando do tema. Hoje estaremos dando então uma introdução sobre o tema. As partículas elementares estão divididas em duas partes, os férmions e os bósons. Qual é a diferença? Os férmions são partículas responsáveis pela constituição de massa, os bósons são partículas responsáveis pela comunicação ou transmissão das forças da natureza. Então essa é a característica que separa os férmions e os bósons. Os férmions são elementares, os bósons também são elementares, ou seja, não há partículas que se reúnem para formar os férmions e os bósons. Os férmions estão divididos em dois grupos, os quarks e os leptons. No grupo dos quarks, nós temos as partículas up e down, que em sua união vão constituir os prótons e os nêutrons, que unidos formam o núcleo do átomo. A união de up e down, formando prótons e nêutrons, constituem partículas de vida longa. Nêutron e próton são as partículas de vida longa que se conhece, pela junção de quarks. As outras todas que estão aí têm vida curta. Lá nos leptons, o elétron é a única partícula de vida longa que se conhece. As outras todas têm vida curta. Então, quando nós temos um próton e um nêutron se unindo, o núcleo atômico se formou. O elétron orbitando o núcleo atômico, formado pelos prótons e nêutrons, temos aí a constituição do átomo. E assim, a teoria atômica está constituída. Depois, nós temos aí os bósons, que são partículas comunicadoras de força. Em primeiro lugar, o fóton. O que é o fóton? O fóton é a partícula que comunica a força eletromagnética. A partícula de luz, o fóton, descoberto aí, no início do século XX, é a partícula que comunica a força eletromagnética. Os bósons W e Z comunicam a interação fraca, aquela responsável pela decomposição radioativa. O gluon é a partícula, o bóson, responsável pela interação forte, a força mais forte da natureza. E nós temos aí o graviton, que não está representado aí na tela, porque o graviton ainda não foi observado experimentalmente. Ele é uma teoria, está no nível teórico, mas ele seria um bóson responsável, como o nome próprio indica, pela interação gravitacional. Então seria o graviton. E esse quadradinho amarelo aí, que seria? Ele está separado, porque é chamado bóson de Higgs. O que é o bóson de Higgs? O bóson de Higgs é uma partícula que foi teorizada por um físico teórico de origem escocesa. Ele seria professor lá da Universidade de Edimburgo, o Peter Higgs. E ele disse o seguinte, já em 1964, mais de 50 anos atrás, o Peter Higgs teorizou que o bóson, chamado bóson de Higgs, seria a partícula responsável pela presença da massa no universo, inclusive a sua própria massa. Engraçado que, sendo os bósons partículas comunicadoras de força, o bóson de Higgs seria responsável pela presença de massa. O bóson de Higgs ficou a nível teórico também durante muito tempo, até que no ano de 2012, o LHC, o grande colisor de hadrons lá do CERN, ele conseguiu captar uma partícula com todas as características previstas lá do bóson de Higgs. Portanto, é praticamente certo que o LHC conseguiu captar a presença do bóson de Higgs. Bem, essas são algumas características, então, das partículas elementares, os férmions e os bósons. Existem outras características muito importantes
que ainda precisamos falar sobre essas partículas elementares, mas nós vamos falar no nosso próximo vídeo de estrutura da matéria. Se você gostou dessa introdução, marque um like aí pra gente e faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.